Daniela Menezes e eu vou ministrar com vocês uma dica sobre Estatuto da Advocacia da OAB. E vamos falar hoje sobre processo disciplinar, sobre a competência para punir uma infração, sobre o órgão competente, se o processo disciplinar tramita em sigilo ou não e também para onde são direcionados os recursos dessas infrações. É um tema bem legal para cair na sua prova. Esse tema aqui é um tema bastante inédito também, que a gente vai gabaritar quando cair com essa dica na sua prova de primeira fase. Bom, primeiro ponto vamos saber o seguinte, olha, eu tenho a minha inscrição principal no DF e fui viajar a trabalho lá para os estúdios do Estratégia em São Paulo e acabei que eu cometi uma infração disciplinar perante a OAB. A OAB de São Paulo entrou com um processo de representação disciplinar e qual era a possível punição de suspensão. A minha pergunta é, será que o Conselho Seccional de São Paulo, que foi o local que eu cometi a infração, tem a competência para instaurar um processo disciplinar contra mim? Ou a competência é do local onde eu tenho a inscrição principal, que é no DF? Veja esse exemplo, vamos lá materializar para que você entenda. Estou dizendo o seguinte, ó, a minha inscrição principal é no DF. E aí, eu viajei e cometi uma infração disciplinar em São Paulo. Foi onde eu cometi a infração. A minha pergunta é, quem tem a competência para instaurar o processo disciplinar e aplicar a sanção? A pergunta é, São Paulo ou DF? Aí a gente responde, São Paulo é o local que tem a competência exclusiva, porque nós sabemos que no âmbito que eu cometo uma infração, o local em que eu cometi a infração tem a competência para instaurar o processo. Não há que se falar em uma competência concorrente ou uma competência compartilhada, não. É o local onde você comete que tem a competência. Então, se eu cometi a infração em São Paulo tem o quê? A competência para aplicar a sanção disciplinar. Então, o poder de punir infração, você vai anotar no seu material que é o local da infração cometida, tá bom? Então, se você viajou e cometeu uma infração, o local que você fez a infração que vai te responder. Então, o poder de punir é o local em que você cometeu. E o órgão competente, professora? Se essa infração for uma infração que não tenha repercussão nacional, mas apenas estadual ou territorial, o próprio Conselho Seccional daquela região vai promover o processo disciplinar. Mas se a infração que você cometeu teve um cunho de repercussão nacional, a competência passa a ser do Conselho Federal. Meus amigos, vejam comigo o seguinte, se for de repercussão nacional, quem tem competência? O Conselho Federal, que é o órgão supremo da gente, que tem esse caráter nacional. Se for estadual, territorial, municipal, o próprio Conselho Seccional ou a subseção. Tudo bem? E a minha próxima pergunta é a seguinte. Gente, eu estou respondendo um processo disciplinar. Durante a tramitação desse processo, ele tem publicidade ou ele tramita em sigilo? Vamos dizer que eu estou instaurar um processo disciplinar e estou sendo acusada de ter cometido uma infração bastante grave e que gera exclusão. Durante a tramitação, a ampla defesa, as provas, todo mundo tem acesso ou somente as partes? Gente, sempre, não há exceção. Durante a tramitação do processo, ele vai tramitar em sigilo. Após a condenação, após a aplicação da sanção disciplinar, aí sim eu tenho uma publicidade. Só que eu tenho algumas considerações. Vamos dizer que neste processo que eu estava respondendo, foi sobre uma infração leve, que aplicou uma sanção de censura. Quando é censura, não tem publicidade, não vai ter o registro na minha CNA, que é o Cadastro Nacional dos Advogados. Mas, se essa sanção foi de exclusão e suspensão, aí sim tem uma ampla publicidade e fica registrado no meu CNA. Então, a tramitação em sigilo, ela acontece, meus amigos, sempre, tá bom? Tramita em sigilo
sempre, não há exceções. Recentemente, caiu na prova da OAB que se o Tribunal de Ética e Disciplina suspender o advogado, o processo tramita com ampla publicidade. Falso. Se o TED suspende um advogado, tramita ainda em sigilo, só que para finalizar aquele processo tem um prazo que o TED tem que cumprir, que é um prazo de 120 dias. Então deixa eu anotar isso para você, que é um tema bastante legal, que eu dei numa revisão aqui também no Estratégia, que caiu em prova. Então tramita em sigilo sempre, só vai ter acesso às partes, à autoridade e o próprio advogado. Se o TED suspender o processo, vai continuar tramitando em sigilo. Lembrando que o prazo para terminar é um prazo de até 120 dias. Maravilha! Professor, e com relação a recurso, como que funciona? Os recursos são direcionados para o próprio conselho, o órgão que proferiu. Então, eu posso ter um recurso, por exemplo, do TED para o conselho seccional, sempre os órgãos. Então, olha só, recurso aqui, vou falar do conselho seccional. Seccional vai receber recurso do Tribunal de Ética, da Caixa de Assistência dos Advogados, da própria subseção. Se eu estiver falando com você do Conselho Federal, o Conselho Federal recebe recurso do Conselho Seccional. Se for uma decisão unânime, que contraria a lei, ou de decisões não unânimes. Beleza? Maravilha, então, meus amigos, eu encerro essa dica de processo disciplinar, assunto de extrema relevância e, é claro, questão de prova, tá bom? Bons estudos, reforce essa dica de hoje no seu material de estudo, releia novamente, assista de novo se for necessário e eu conto com vocês nas nossas próximas dicas. Bons estudos e eu estou aqui, conte sempre comigo.